Então, estamos aqui para debater Corpo Elétrico com o nosso querido Marcelo Caetano. Uma sessão bastante divertida, prestigiada, que você ria depois, ria antes, ria no meio, né? A turma toda participou bastante. E, bom, para a gente dar uma esquentadinha, porque tem horas que quando a gente começa um debate fica todo mundo um pouco tímido, né? Marcelo, é um filme bastante solto, né? Muito próximo do Wilton Lacerda. O filme dele também, o Tatuagem, né? Que ele dirigiu, também tem essa leveza, essa soltura. Você fez o casting no filme do Kleber, né? E aí eu queria, para começar a dar uma esquentadinha, é muito impressionante. Algumas pessoas são atores e atrizes, outros não. Esse trabalho nem sempre é muito simples. Nos créditos tinha uma coisa: provocadores, René Guerra e Hilton Lacerda. O que são esses provocadores? E como que você fez o trabalho com o elenco? Bem, Obrigado por ter vindo. pelo convite e, bem, boa noite, gente. Eu chamei de provocadores, na verdade, foi uma contrapartida social do projeto da parceria que a gente tinha com a Oswald de Andrade. A gente fez boa parte do processo de casting lá e a gente ensaiou um mês na Oswald, e, em contrapartida, a gente pensou um processo, um projeto educativo que era trazer alguns diretores para eles falarem do processo de direção de atores para atores. Então, metade da plateia eram os atores do filme, a outra metade eram atores que podiam se inscrever. Então, no fundo, o que aconteceu foi isso. São palestras que eles deram, que foram super interessantes, porque eram formas de ver o trabalho do ator, a preparação do ator, muito diferentes entre si, né? Hilton, por exemplo, ele é um dialoguista, então tem uma preciosidade na forma como o roteiro é escrito e a palavra, a importância da precisão, né, do ator. René, talvez da mesma toada, Caetano Gotardo também, mas aí tinha o Renan Rovida, que já tinha um outro olhar, mais de uma construção do ator marxista, então era muito diverso entre os quatro. E aí a quinta palestra, ou fala, eu mostrei meus curtas e discuti com eles. Então, a ideia era entender essa gama, essa variedade de possibilidades de trabalho com o elenco e mostrar o que eu queria, né? E que era muito diferente, talvez, daquilo que a gente tinha visto nesses provocadores e talvez da própria formação deles. Eu trabalhei com um elenco de atores profissionais, né? Não tem atores orgânicos, não atores, não sei como é que estão falando agora, mas tirando a Márcia Pantera, que é uma drag queen, então como dizer que ela não é uma atriz profissional também é meio tonto, né? Então, é um elenco de atores profissionais. Tem um ou outro figurante que foi promovido a ator porque ele era muito interessante. Então, mas é uma coisa mais do momento da filmagem. E o trabalho que eu faço com os atores, ele consiste da seguinte forma: eu tenho uma estrutura, né, a gente chama de estrutura, a gente não chama de roteiro. Ela tem as cenas, ela tem dispositivos, ela tem até alguma outra referência, storyboard, foto, não sei o que. A gente monta como um caderno, né, por cena. Essa estrutura é uma espécie de melodia. Ela não é necessariamente... Eu não desenvolvo cena, eu não escrevo diálogo, eu não escrevo mise-en-scène. A gente vai para a sala de ensaio e a gente trabalha exaustivamente com os atores. Eu preparo o elenco, eu não trabalho com o preparador. E a gente vai levantando a cena. Eu vou jogando jogos para os atores, vou levantando dispositivos e eles vão respondendo a mim, né? Então é todo um processo também de descascar o ator, de você deixar... Você pode falar de qual dispositivo, de qual referência, só para ir materializando, já que tem um monte de estudante aqui também. Não, tem várias... Eu posso falar de vários dispositivos. A gente começa, por exemplo, os ensaios, a gente não faz uma apresentação tradicional, a gente faz uma... Como eu gosto de trabalhar com coro, né, a gente faz uma apresentação que é uma coisa que o René Guerra trouxe na provocação dele, que é um exercício do grupo Lume, de Campinas, que é você posiciona o coro na frente de um ator, e ao invés de você dizer assim: oi, eu sou Marcelo, fiz isso, aquilo, oi, eu sou a Patrícia, a apresentação é silenciosa, olhando no olho um do outro, por 1 hora. Então, cada um vai lá na frente e aí encara o coro durante um tempo. Depois vai encarar... Então, aí a gente cria esse lugar de conexão entre eles, de entender quais são as relações, qual a empatia que surge entre os atores e as atrizes. E aí a gente também não falava quem ia fazer o que no filme.
Ninguém sabia que o Kellner ia fazer o Elias, então a gente ia ensaiando as cenas e ia propondo as situações. Então, por exemplo, como a gente ensaiou na segunda parte dentro de uma fábrica, tinha máquina de costura, tinha tecido, então eu jogava falava assim, vocês vão, por exemplo, o cafezinho, né? Vocês vão tomar um café, é o momento de pausa de vocês vão ter que fazer hora extra, mas vocês estão meio chateados porque o patrão pediu para vocês voltarem no dia seguinte no mesmo horário, e o patrão vai chegar aqui. Esse é o dispositivo. Aí eu converso com o patrão, falo assim, ó, isso. Aí chamo cada um dos atores e falo assim, ó, eu vou te dar um subtexto, você não vai comunicar seu subtexto na fala, é uma coisa que vai estar aqui em você, só que independente do que for acontecendo entre vocês, você vai manifestar aquilo que o seu subtexto está te provocando. Então eu trabalho muito com subtexto. Né? Não tem um texto, tem uma proposta para um personagem, os outros têm que, de uma certa forma, interagir, reagir ou conectar com ele. Então, é mais ou menos esse tipo de dispositivo que a gente vai fazendo. Entre várias coisas, a cena do ônibus que que eles cantam Marrom Bombom, cada ator e atriz levou uma música, e a gente cantava, sambava, e ia entendendo como é que era feito aquilo, entendendo. Aí, de repente, no meio daquela confusão, surge a ideia de pegar o short de um e fazer um vestido. Então, tem uma série de coisas que eu vou jogando e eu vou propondo, e é muito dialogado com os atores, eles também trazem propostas que a gente chama de dispositivos cênicos, mas cada cena tem não existe um dispositivo único. Né? Quando eu trabalhei no Boi Neon com a Fátima, e tem toda essa coisa do método Fátima Toledo e tudo mais, quando eu fui trabalhar com ela, eu fui perceber que, na verdade, é uma coisa muito flexível a intenção do filme e a proposta. Né? Obviamente que eu tenho uma divergência em relação ao método dela, que é a questão da interpretação, que ela fala para os atores não interpretarem. Eu acho que os atores têm que interpretar. Acho que a interpretação ela tem um valor de valorizar a inteligência, mas interprete valorizando também o erro, né, e a possibilidade de errar, e a insegurança, né, que eu acho que é onde a gente, de uma certa forma, diverge. Então, eu entendi, de uma certa forma, que eu tinha que criar uma série de repertórios de jogos. Aí eu comecei a fazer muito curso de atuação, como ator, não como diretor. Comecei a fazer técnica Meisner, que é uma técnica que eu uso muito, né, de São Meisner, que é uma técnica de criar relação entre os atores e de uma certa forma, eliminar o pensamento não o pensamento, a premeditação, né, e a previsibilidade. Né. Eu não sei se vocês conhecem essa técnica do Meisner. É uma técnica muito interessante, que ela a partir de uma série de jogos de repetição, e repetições exaustivas, ela vai colocando o ator num estado de uma certa porosidade, né? Ele fica extremamente poroso ao outro com que ele está dialogando e repetindo. Às vezes é repetir palavras, às vezes é repetir cenas, às vezes é buscar um improviso. Então, a gente trabalhava com Meisner, era muito variado o repertório de dispositivos, né? E era adequado por cena. Então, era isso, era uma estrutura, quem está em cena, quais são as intenções dessa pessoa, desse personagem em cena, e quais são os dispositivos que a gente vai fazer para chegar. Jogávamos esse ensaio, eu anotava, Gabriel filmava, o André, a fotógrafa, filmava, a gente chegava em casa, assistia tudo de novo, entendia, eu escrevia para os atores. O ensaio de ontem eu gostei disso. Guardem aí, só abram esse e-mail de novo um dia antes de filmar. Também para não ficar mentalizando muito e pensando muito e premeditando muito. Né? Então, é mais ou menos... E todo mundo sabia tudo ou cada um só sabia o seu? Quer dizer, a situação como um todo era conhecido por todos os atores, ou você tinha um diálogo individualmente? Dependia, mas quando era trabalho com subtexto, era individual. Né? Quando era um trabalho com coro, quando era coletivo, quando era justamente essa interação. Mas eu podia, no meio de um trabalho com coro, chamar um no canto e falar. Variava, assim, não tinha uma regra, assim, não tinha um método. Assim, acho que tinha uma liberdade da gente entender o que funcionaria ali. Aí a gente ia para o set, e aí no set de filmagem a gente acionava a memória de ensaio, né? Às vezes eu mandava uma coisinha antes para eles, no dia antes, para lembrar mais ou menos o que a gente ia fazer. Ou não, às vezes a gente chegava lá e acionava a memória de ensaio do lugar, do que o espaço, o que a relação traria, né? Porque o espaço mudava. Né? E a gente repetia. Né? A gente teve um plano de filmagem muito arejado. Assim, a gente filmava 2, 3 cenas por dia. Por exemplo, aquela cena que eles caminham saindo da fábrica, a gente filmou durante um dia. Então, a gente tinha muito tempo para trabalhar, a gente repetia, eu repito take igual um diabo, assim, repito 10, 15 vezes, assim, para a gente, de uma certa forma, ir cristalizando, porque como não tem roteiro,
como o ensaio não sai com uma proposta cristalizada, o set é o lugar onde a gente vai encontrar. Então a gente repetia, eu parava com os atores, a gente assistia o que a gente tinha feito e fazia mais uma vez. Então é mais ou menos essa lógica. A minha construção de encenação se dá dessa forma. E aí, já que você falou que você conseguiu ter um dia inteiro para aquela sequência, que ela é uma delícia, né? Como todo mundo vai entrando, saindo. É incrível que eles estão caminhando, ela é quase teatral, porque você tem sempre, né, entrada e saindo. A coisa de cristalizar, ela vai construir essas coreografias, né? Quando a gente vai começando a repetir, gostando da coisa, a gente vai construindo essas entradas e saídas, você cria, de uma certa forma, uma coreografia. Então, a ideia de dançar a cidade, a ideia desses corpos que dançam, que se comunicam entre si, no espaço da dança, está muito interligado também ao modo como a gente encenava o todo. Assim. Então, eram coreografias não no sentido que elas tinham marcações específicas de tempo, de marcação no chão, de foco, mas no sentido que a gente criava uma interação entre os atores, eles sabiam quais eram as afinidades que existiam dentro daquele grupo, e aí eles provocavam essas coreografias espontâneas. Quantos dias vocês filmaram? Quantas semanas? 5 semanas. Foi um tempinho. A gente tinha 50 cenas, deu para organizar de uma forma... 50, 60, né? Caíram umas 5. E deu para organizar de uma forma bacana. Mas como eu trabalho muito com o improviso, com essa coisa do momento, da percepção do acaso, a gente inventava a cena na hora, às vezes, então eu tinha esse diálogo com a equipe desde o início. Assim, né? Que a gente tinha que ser parceiro no sentido de entrar na deriva dos personagens. Né? E mudanças aconteciam, né? Não era uma coisa... Mas aquela estrutura inicial ela nunca mudou. Né? Isso que eu acho que é o que existe de roteiro no filme. Porque eu e o Gabriel, que era o co-roteirista comigo, porque Ailton escreveu um primeiro tratamento, que era um primeiro tratamento muito diferente do que o filme é. E ele não conseguiu acompanhar. Mas era um tratamento muito interessante de propostas de ideia de liberdade, de anarquia, de aquela coisa que a gente já tinha trabalhado juntos com tatuagem. Mas quando eu e o Gabriel a gente pegou o roteiro, a gente queria realmente era trabalhar uma estrutura mais porosa, mais relacionada ao cinema de fluxos, que é uma coisa que a gente gostava bastante dos anos 90, dos anos 2000. Esse tipo de cinema que a gente fica mais instigado, assim, Pialá, as coisas que a gente estava assistindo muito, a gente estava tentando entender como é que a gente poderia, de uma certa forma, construir uma metodologia de direção a partir disso. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, que a gente pode ficar? Vai lá, doutor. Peraí. Só uma pergunta mais direta mesmo. Você falou do processo de ensaio que você teve, de desenvolver o trabalho com os atores e tentar desenvolver as cenas juntas. Pelo que você falou, teve tipo um esqueletinho de algumas cenas que você sabia, mas eu queria saber quanto tempo você levou para preparar um ensaio, preparar algo que seria uma estrutura para você filmar no set. A gente ensaiou durante 2 meses, né? E o processo de ensaiar e de inventar os... Antes de ensaiar, a gente ficou 1 mês, mais ou menos, eu, o Gabriel, a gente ficou discutindo o que seriam esses métodos que a gente usaria. Né? E aí esses provocadores também foram interessantes, porque foi justamente nesse momento. Né? Então, um outro exercício que eles falavam para os atores ali, eu também anotava, depois eu conversava, entendia. Mas teve 1 mês de uma certa preparação desse caderno. Né? A gente trabalha muito com o caderno. Assim. Quando eu fazia curta-metragem, eu tinha uma tendência a trabalhar com blog e Facebook. E fazer muita referência, muita coisa, escrevia muito. E aí, quando a gente começou quando alguém mostrou um caderno do Pedro Costa, daquele filme Casa de Lava, é um caderno muito bonito. E é um caderno de artista, na verdade, né? É diferente do caderno que a gente fez. Mas tinha uma coisa de síntese que o caderno propunha, que a gente começou a se provocar, em vez de ficar com 1000 referências, com 1000 coisas, despejando na cabeça de todo mundo, tudo que a gente estava estudando, a gente resolveu fazer um caderno. Né? Aí, nesse caderno, ele tinha como é que a gente levantaria essas cenas em ensaio. Né? Então, é uma coisa bastante sintética, na verdade. Uma página por cena. É isso. Tempo de montagem, o trabalho em cima, há quanto tempo? A gente montou durante a filmagem, né? Boa parte do filme. A gente fez um tipo de esquema de trabalho, como eu trabalho eu gero bastante material,
e a gente tem essa estrutura mais flexível de construção de cena, a gente criou um esquema que a gente filmava durante 10 horas, e aí depois eu tinha mais 4 horas de montagem com o montador, que é o Frederico Benevides. Então a gente já tinha, de uma certa forma, depurado bastante coisa, entendido alguns caminhos, aberto algumas possibilidades, e depois a gente teve mais ou menos uns 2 meses de montagem que era para alinhavar tudo, porque obviamente que durante a filmagem, essa montagem ela não vai ter um acabamento, né? A gente colocava as coisas ali, entendia para onde a gente estava indo, inclusive algumas cenas eram substituídas, reescritas, reestruturadas para o casamento final, por exemplo, foi uma cena que eu criei um dia antes da filmagem, porque ele me mostrou o que a gente tinha até então, a gente tinha quase o filme inteiro, e aí tinha uma cena final que era uma coisa da Linda Quebrada, né, fazendo uma coisa com a Wellington na casa, era uma coisa que era muito já parecida com o que a gente já tinha visto no show da Márcia Pantera, e aí eu falei, cara, não é por aí. Aí eu fiquei tipo um dia, era uma folga quebrando a cabeça, e cheguei, Fred, vamos fazer um casamento. Aí entramos no YouTube, começamos a pesquisar tudo sobre casamento, de todas as religiões, de todos os países, não sei o que, fomos desenhando um esquema e tudo mais. Falei com a equipe falou, não pode mudar mais, não sei o que, porque também já era penúltimo dia de filmagem, todo mundo já estava de saco cheio de mim. Aí eu falei, não, vamos, gente, vamos embora, vai dar certo. Aí falei com os atores, todo mundo entendeu mais ou menos qual que era a alegoria que a gente estava querendo criar ali, e foi. Mas isso era desse processo de montagem em set, assim, de perceber algumas... Eu gosto muito de trabalhar com algumas repetições, mas algumas não funcionavam, entendeu? As saídas do trabalho, eram coisas que funcionavam, a rua, o mesmo ângulo da Zé Paulino, mas tinha algumas coisas especialmente desse núcleo das drags, que estava muito repetitivo no roteiro, o modo como elas se portavam, que a gente resolveu incluir os héteros do negócio e fazer um fechamento que tinha mais coerência com o filme. Legal. Já que você falou dos héteros e... Expressão. Aí o pessoal fala, e tu, por que... Eu, em Barcelona, uma vez, ouvi pichado, e tu, por que eres heterossexual? É só uma... Você quer perguntar? Sobre a personagem que é a melhor amiga do protagonista, eu não sei o nome dele. O que é muito engraçado. O Wellington. Eu queria saber o quanto daquela personagem, porque ela chama muita atenção, assim, é muito boa. E o quanto essa personagem vem do próprio ator e o quanto ela vem, tipo, do filme que você projetou, assim. Eu acho que é uma construção minha com os atores, né? Na verdade, o que a gente tentava trabalhar é que o filme, durante a primeira meia hora, ele teria um protagonista e depois a gente faria uma espécie de dissolvimento da ideia de protagonista. Então, ele se jogaria nesse coro, teria cenas que, inclusive, não seriam no ponto de vista narrativo dele. Então, tem um desprendimento da ideia de protagonista e uma não hierarquização desses personagens, né? Então, tinha um espaço que ele poderia construir ali. Tanto o Wellington quanto, por exemplo, a Lin. Na época não existia a Linda Quebrada, ela estava escrevendo os primeiros funks, ela começou a mostrar para a gente nos ensaios. E a gente falou assim, vamos criar uma cena a partir de um funk daqui. Aí a gente leu os 4 que ela já tinha escrito, tinha um que tinha a ver com essa entrada do feminino dentro do desejo do personagem, uma crítica, uma certa desejo viril que ele tem em relação àquele personagem guineense. E a gente pegou e construiu uma cena. Então os atores borravam muito personagem e ator e atriz. Tinha um borramento muito grande, né? Que pena que os atores não vieram hoje, porque essa pergunta já aconteceu em outro debate, né? E o Lucas, que é o ator que interpreta o Wellington, ele fala: sim, aquele ali era eu naquela época. Hoje não tenho nada a ver com aquilo. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 19, já estou em outro lugar. Que eu acho maravilhoso, porque a vida é mutante. Eu acho que o filme ele vai ser um instantâneo daquele momento que a gente estava vivendo, todo mundo ali. Especialmente pelo tipo de proposta que a gente está realizando, né? É um instantâneo. Não existe um outro lugar. Mas sim tem um borramento. O que eu fazia muito com os atores, eu falava assim, essa aqui é a gênese que a gente escreveu desse personagem a partir das pesquisas que a gente fez nas fábricas, com os grupos das drags e tudo mais. Leia e me diga o que você sente de proximidade e de diferença em relação a esse personagem. Aí eles liam essa gênese que a gente escrevia, geralmente eram 2, 3 páginas, assim. Porque gênese tem muito... Eu gosto muito de trabalhar com gênese, porque gênese para mim é meio descarga, meio ir ao banheiro, né? Você bota tudo aquilo que você não pode botar na boca do personagem, senão fica informativo, né? Então a gente fazia essa gênese,
e o Gabriel, a gente despejava tudo que a gente imaginava que esses personagens eram, dava para os atores, e aí eles tentavam fazer esse processo de colamento e borramento, né? Aquilo que eles achavam que era muito diferente deles, eu acho que eles acessavam uma coisa mais performativa, e aquilo que era próximo era uma coisa mais da situação mesmo. Então, a gente às vezes investia bastante naquilo que era próximo entre ator e personagem, né? Então, era mais ou menos esse processo que a gente fez. Eu queria fazer uma pergunta em relação à sua proposta de decupagem. Porque eu percebi que tem um contraste muito grande entre planos muito fechados ou planos sequências bem abertos, assim. Qual foi a proposta assim, com isso? Ou teve alguma coisa mais específica? A proposta da decupagem era também jogar junto com o que estava acontecendo, né? Eu tentei não construir um processo de decupagem formal por storyboard, por photoboard. A gente filmava ensaio, a gente tinha umas ideias de planos, mas ali na presença, o tipo de mise-en-scène que eu construo, ele demanda, de uma certa forma, uma estratégia de decupagem que eu começo filmando do lado de fora, eu observo com uma certa distância, e depois de ter filmado toda aquela cena com uma certa distância, eu vou me aproximando dentro daquilo que eu quero, e aí eu vou construindo as relações de decupagem, né? Então é muito mais nesse sentido do que propriamente uma decupagem de sentar numa mesa com o diretor de fotografia, ficar discutindo, ficar desenhando os planos. Não é muito o meu sabor, assim, não é muito onde eu trabalho, onde eu gosto de trabalhar, né? Então tem essa, inclusive assim, pela duração de planos e por gostar também de ter uma modulação dentro dos planos, né, de coisas que são mais intensas e menos intensas. Eu gosto de trabalhar bastante com os planos mais abertos, com os tableaus, assim. Eu gosto de posicionar a câmera de uma certa frontalidade, assim, a ideia de frontalidade sempre, né? E trabalhar com profundidade de campo, não ficar desfocando o ambiente, não desfocar os outros personagens, deixar o corpo no mundo, né? Não priorizar a ação, e todos os elementos do quadro eles fazem parte eles têm a mesma hierarquia do que é uma coisa muito muito desse cinema dos anos 90, 2000, que eu fui muito criado em cima desse cinema dos fluxos, né? De você não hierarquiza luz, cor, corpo, conflito, drama, ação. É tudo meio uma coisa que você vai lidando junto, né? Então, é dentro de uma lógica de experiência, mais do que de uma construção clássica de decupagem. Diversos filmes que eu trabalhei como assistente de direção, a gente fazia dessa forma, né? O Tatuagem foi um filme que a gente fez. O Kleber, no próprio roteiro, né, no Aquários e agora no Bacurau, o filme novo dele, ele já imprime muito de decupagem. São tipos de cinema, assim, né? São tipos de abordagem, né? Mas também não tem um dispositivo como a gente fez no Boi Neon. No Boi Neon a gente tinha um dispositivo, é um traveling com uma distância muito grande, e a gente, de uma certa forma, ia e voltava aprendendo aquele movimento meio um ato estetizante, né? Um movimento que é um ato estetizante. E que gerou para mim um pouco esse método do corpo elétrico foi esse processo do Boi Neon, porque me incomodava nunca chegar perto, né? E aí a gente tinha coisas muito fortes acontecendo, mas a câmera não estava na língua do personagem. Então essa possibilidade de eu poder dar esses saltos de escala foi uma coisa que surgiu um pouco desse processo de entender o que a gente tinha feito no Boi Neon. Só parabéns pelo filme, muito divertido, assim, Andrei. Marcelo, então voltando para a minha pergunta que não começa numa cena na cama, não é isso? E muito boa, que tem um tempo muito bom. Sexo é muito difícil de filmar, né? E está todo mundo muito bem. Quando tem aqueles 4, é divertidíssimo. Todo mundo, né, morreu de rir. Entra um, entra outro. É uma câmera mais distanciada, mais discreta. E está todo mundo muito bem, se beijando, se pegando, depois no outro. E aí, como é que você construiu? Porque é difícil, né? Não sei se o pessoal está à vontade, mas tirar a roupa sempre né? Não sei. Mas aí vem também dessa proposta de não hierarquizar, né? A gente teve uma conversa muito forte no Tatuagem, que eu levei para a minha vida, com a Amanda Gabriel, que é a preparadora do filme, do Aquários também, que a Amanda, um dia, a gente falou assim, eu perguntei para ela, como é que a gente vai filmar, para ela e para o Wilton, como é que vocês querem filmar as cenas de sexo do filme? E a Amanda falou, a gente vai filmar cenas de sexo como a gente vai filmar qualquer outra cena do filme. A gente não pode, da parte da direção, construir esse tabu em relação a como os atores veem os corpos dele e as relações sexuais, né? Tem cenas que são muito mais difíceis para uma atriz e para um ator do que propriamente as cenas de sexo. Então, quando a gente tira, de uma certa forma, esse vocabulário de que é uma cena
diferente das outras. A cena de sexo, para mim, no filme, ela é tão importante quanto a conversa depois da cena de sexo. Não existe um clímax, né? Que é muito uma lógica do cinema heterossexual, né? Que o clímax, o sexo é o clímax da relação, né? O gozo é o clímax do sexo. Então, essa hierarquia que os homens héteros criaram para o cinema e a pornografia solidificou, é uma coisa que eu sempre critiquei muito, porque eu acho que o que eu gosto dessa cena deles transando depois da boate é porque eles estão cansados, eles já beberam muito. Tem silêncio, tem pausa, tem vai, tem vem, tem cigarro, sabe? Tem uma certa flexibilidade, sabe? O sexo não é só né? Tem uma coisa que é mais que ela tem um outro tipo de modulação, dependendo do que é. Então, acho que essa era um pouco correndo o risco de não ficar excitante. Mas, assim, sexo, para o observador, às vezes é excitante, mas às vezes não é excitante. Né? Às vezes é o som que é excitante, às vezes não é. Então, essa brincadeira de como filmar e de como construir sensualidade, ou como construir esse sexo que ele não necessariamente ele é... Não é o sexo hétero. Eu estou falando que... Não. Mulheres heterossexuais filmam sexo de uma forma muito interessante. Eu acho que tem uma hegemonia de como se filma sexo, que é uma coisa que a gente está tentando entender de onde vem. Né? E essa possibilidade da pornografia, da massificação da imagem, de você poder mostrar tudo, né, do explícito, inclusive ser uma coisa que é integrada dentro de uma narrativa cinematográfica comercial, são questões interessantes, porque se eu estou falando de um personagem que ele tem uma serialidade sexual, o que me interessa? São as diversas transas que ele vai ter ou são as trocas que ele vai ter que estão para além do sexo também? Né? Então, a gente trabalhava muito com essa figura da Sherazade, né, que é Mil e Uma Noites, que é uma coisa um livro que eu gosto muito, e dessa possibilidade de você poder, na cama, no leito, no boudoir, ali, abrir o universo a partir da fala. Né? A fala ser erótica, não necessariamente o pênis. Então tem toda uma construção de tentar tirar um pouco essas hierarquias que fazem que essas cenas sejam muito fáceis de filmar. A gente ia ensaiar lá em casa, deitava todo mundo na cama. Como é que vai ser essa cena de sexo? Na hora a gente vê. Mas o que vocês querem? A gente quer que fique aqui um pouco nós dois sozinhos. Era isso, entendeu? Era construindo proximidade entre os atores, e tinha tesão envolvido entre eles também, e às vezes não tinha, e tinha, não sei, mas tem uma outra cena de sexo que ela acabou caindo, porque eu acho que ela tinha muito esse lugar da importância daquilo para o personagem, que era mais importante como se ele tivesse obtido, que era uma cena dele com um cara no motel, que era uma cena até bonita, assim, mas a gente achou que não ia parar além da trepada, né? E aí a gente acabou não bancando essa cena. Eu queria perguntar se você tinha falado de não ter essa hierarquização da coisa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a mixagem de som, porque eu acho que em vários momentos de conversa você nunca consegue entender muito bem o que um personagem específico está falando. São várias pessoas conversando e várias conversas entrecruzadas. Acho que nessa ideia de hierarquização, que não tem uma hierarquização, são vários núcleos conversando de formas diferentes e elas todas se intersectam de alguma maneira. Talvez seja a coisa mais realista do filme, né? Porque eu acho que a experiência de estar num lugar, né, com um grupo de pessoas bêbadas, ele traz um pouco isso. Estar conversando numa fábrica com máquinas muito alto traz isso. A gente brincava, a gente falava que a gente não ia ter trilha sonora, a gente ia ter trilha de ruídos, né? E de ruidagem, tanto que eu trabalho muito pouco 5.1, é muito concentrado na frente, não tem subwoofer, quase não tem subwoofer, tem só naquela cena das motos, que é justamente um momento de liminaridade dentro do filme. Então, tem uma certa construção de mixagem que a gente faz, que a gente chamava de enxame, né? Vamos criar um enxame agora. Então, eu fui, inclusive, dublei vozes, chamei os atores de novo, dublei em estúdio, várias coisas que eles falam, para jogar em cenas que estavam muito caidinhas, né? Para dar uma pulsão, assim, uma cena de dança com muita gente gritando. Então, tinham coisas que era bem proposital, né? Obviamente que aqui a gente sente muito mais impacto que quando eu vou exibir fora, que tem legenda e todo mundo entende tudo que está sendo falado, mas eu acho que tem essa coisa da prosódia, e da prosódia ela não necessariamente ela é compreensível por todos, que é uma coisa que eu acho que é muito das nossas gerações, assim, que fomos de uma certa forma colocando isso dentro do cinema brasileiro, porque se você assiste de uma certa forma televisão, por exemplo, tem um tipo de prosódia que é o português brasileiro universal, né? E aí, quando você vai ver um filme, por exemplo, do André Novaes de Minas, vai ter um tipo de
de projetos que ninguém vai, que algumas pessoas não vão entender quando a gente vai filmar lá em Recife, também não, sabe? Então é brincar um pouco também com esse português e com essa compreensão, né? Não é o som do cinema brasileiro que é ruim. Se você falar fluentemente uma língua e for ver algum filme que tem esse tipo de proposta de mise-en-scène um pouco mais livre, você não vai conseguir entender tudo, né? Então essa coisa de tudo poder entender tem muito a ver com o nosso hábito de ler legenda, né? Então também é uma coisa que a gente vai provocando também, né? No limite do espectador também. Mas a ideia é criar essa impressão mesmo, né? Tem. Porque porque é uma cidade de imigrantes também, né? Nós mesmos, de Minas. Mas o elenco, acho que ele tinha três paulistas na fábrica, por exemplo. As drags eram todas, né? Mas então tinha essa coisa de pessoas de fora que viam trabalhar, que nessa ideia de São Paulo como essa cidade que você vem para trabalhar, vem para construir uma carreira, um projeto de vida. Então, isso também reflete um pouco no grupo de atores que existe na cidade de São Paulo, que é bastante diversificado em termos de sotaque. E aí todo mundo fala como quer falar, né? E por mais que esteja 20 anos em São Paulo, você toma uma catuaba, volta tudo, né? Mas essa é a ideia. Queria perguntar como foi essa questão das simbologias que os personagens traziam de uma maneira bem forte, que, assim, ao meu ver, era um filme que falava muito de fronteiras, sabe? Todo momento tinha essa questão das fronteiras, do heterossexual, do homossexual, do imigrante, do que está aqui, ao mesmo tempo, um plano de fundo totalmente... A São Paulo já é um lugar de fronteiras. Eu queria saber como foi para a equipe essa questão da simbologia dos personagens a partir dessas fronteiras. Pensando em que as simbologias de um campo poderiam ser muito agressivas para de outro. Por exemplo, essa oposição, tipo, heterossexual, homossexual, negro, branco, etc, etc. Queria saber se teve algum conflito na hora de gravar, não no sentido pessoal, mas no sentido da narrativa mesmo, em relação a essas questões. Não, acho que sim. Eu acho que era um processo da gente se entender e dos atores, inclusive entre eles, entenderem essas limitações e preconcepções que cada um tinha. Eu acho que os exercícios muitas vezes revelavam essas fronteiras, né? Então, o Júlio Silvério, por exemplo, que é um ator que eu admiro muito, ele faz a Gisele, que é a drag má, a drag que bota as outras na fogueira. E quando a gente foi, por exemplo, fazer o exercício de olhar no olho, ele desabou. Ele desabou, porque... E aí a gente parou para conversar com ele e falou assim, olha, gente, eu desabei porque uma questão, olha a minha cor. Imagina quando as pessoas me olham como elas me olham. E, de repente, tem um monte de gente, inclusive de brancos, olhando dentro do meu olho. Eu quero falar sobre isso. E aí falava, e aí a branquitude ficava incomodada, mas ele tinha que falar. Esse era o lugar, esse era o fórum, era o momento de falar. Né? E em relação a héteros e gays também tivemos momentos bastante difíceis nesse sentido, sabe? Quando um ator heterossexual fala assim, mas eu bati em viado quando eu tinha 15 anos de idade. Aí todas as gays do set começavam, eu falei, não, gente, por que você bateu? Eu também tenho esse lugar, assim, eu não quero julgar ninguém, eu vou dar uma corda, fala. Aí ele falou, e todo mundo ficava bem revoltado, não sei o quê. Eu falei, o que a gente consegue trazer isso para a situação do filme? O que a gente consegue? Onde que está isso? Aí a gente constrói esse personagem que ele, de uma certa forma, ele amadureceu um pouco, ele não é mais esse jovem que bate, mas ele tem ainda esse ranço meio de se afirmar por uma virilidade. Então, essas coisas todas elas foram se dando. E óbvio que você está trabalhando com uma equipe de cinema, vai ter pessoas da equipe também que não vão entender. Tinha uns machos que não estavam entendendo nada que estava fazendo. Não estavam boiando, assim. Né? E a gente fazia um esforço de chamar, de explicar, de trazer, né? Mas é isso, assim. E especialmente se você está lidando com equipes, muitas vezes, que estão filmando muitas coisas num ano. Você faz 12 longas no ano, isso é mais um. Né? Então, essa que era a dificuldade, essa é sempre a dificuldade assim, de diálogo de set de filmagem. Né?
E eu trabalho com a mesma equipe desde o curta, mas tem funções que mudam, porque são funções que a gente não cria essa afetividade mesmo, porque não tem essa participação criativa tão forte, né? Então tem gente que adere, os motoristas adoravam o filme, adoravam as bichas, adoravam, riam, mas uma parte da equipe, outra parte da equipe não gostava, não interagia, às vezes comia fora do refeitório da equipe. É complicado, mas assim, eu sou a espiritualidade em pessoa, né? Deixa a pessoa falar o incômodo dela, deixo ela, dou corda, escuto, não sei o quê, não sei o quê. Mas o ponto do filme é esse. Vocês vão ter que conviver. Vocês vão ter que conviver dentro dessa fábrica e vocês estão todos fodidos, vão ter que se unir. Então, mais ou menos essa a proposta de lidar com esse gerenciamento de conflito nesse tipo de filme que a gente está propondo, né? Que não é utópico, mas ele também não é... Ele é o improvável do real, né? Ele é esse fio de improbabilidade, né? Então... Boa noite. Achei muito legal que você falou que as pessoas que trabalhavam na produção eles tinham que conviver com aquela realidade. E eu queria pegar esse gancho porque eu acredito que quando as pessoas vão assistir esse filme, elas já devem entender mais ou menos que tem uma temática LGBT. Mas eu queria fazer expandir um pouco já. Já aconteceu de você receber algumas críticas por ser um tema LGBT? Porque, por exemplo, com relação ao filme do Wagner Moura, da Praia, como que é o nome? Praia do Futuro. Praia do Futuro, que algumas pessoas falavam, não queria ver um filme pornô gay. Que aconteceu muito isso. Já aconteceu de você receber alguma crítica negativa, mas por ser um tema LGBT ou não? Eu acho que, assim, abertamente, você fala crítica tipo jornal, imprensa... Não, eu falo não imprensa, mas de público mesmo. Sim. Olha, tem que ter caído muito de paraquedas na sessão, né? Sim. Porque o trailer é uma viadagem do início ao fim, né? E a sinopse também fala abertamente do que é o filme. O pôster já traz um homem desnudo. Então, acho que tem que ter caído muito de paraquedas, eu ainda não presenciei esse ato. Mas o que eu tento, de uma certa forma, dialogar em relação a essa questão de filme LGBT é da gente também não tentar categorizar, porque eu acho que os personagens que não são LGBTs no filme, e também o filme não é LGBT porque não tem todas as siglas, tem que esses outros personagens eles têm lugares importantes, eles têm uma relação importante narrativa com aqueles outros personagens, eles, de uma certa forma, o Fernando, que é o imigrante guineense, a Carla, que é a cortadora. Então acho que esses personagens existem, eles são importantes para o Elias aprende com eles pra caramba. Então, não acho que exista uma oposição entre héteros e gays dentro do filme. Então, essa categorização toda é o que eu tento, de uma certa forma, eliminar, né? Mas, óbvio que, lidando com o mercado, lidando com a imprensa, a gente aprende que isso é um jogo, né? Agora, você tem que encontrar brechas nisso. Então, por exemplo, no início, a gente tem uma distribuidora internacional. E eu falava muito com eles, vamos buscar festivais gerais, que são festivais que não são LGBTs. E aí a gente ia para os festivais gerais, e aí um dia o filme entrou no Festival LGBT de Londres. E eu fui para o Festival LGBT de Londres, me convidaram para ir. E era uma experiência tão forte de comunidade, de entendimento do que a gente estava fazendo, de como a gente estava dialogando, de que esse tipo de cinema, para onde esses cinemas estavam se abrindo, como a discussão do feminismo estava chegando junto, de gênero, de raça, que eu falei, gente, é tudo tão interseccional dentro de um espaço que é chamado de LGBT. Então, eu acho que também a gente está no momento de transcender e abarcar, né? Então, aí eu falei, não, agora botem todos os LGBT, eu quero em todos. Então, eu acho que essa que é uma experiência assim, de você lidar também um pouco com essa categorização, né? Ela tem um sentido de relação com o Estado, ela tem um sentido de fortalecimento de comunidade, mas quando vai falar de arte especificamente, ela pode ser mais fechada, ela pode, de uma certa forma, tolir, né? Que eu acho que aí você tem que saber como você vai discursar a partir disso, né? O caso do Praia do Futuro começa com um discurso lá no Festival de Berlim, quando o filme estreia, de que não era um filme gay, aquilo era repetido tão exaustivamente, que quando o filme sofre uma ação de homofobia no cinema da Paraíba, eu acho que foi, aí o filme vira um filme gay, porque a gente precisa, então, enfrentar a homofobia, então aí a identidade nos vale. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de discurso e deixar a coisa mais elástica, né?
Não. Muda. Muda por expectativas 1000 também, né? De tamanho de filme, de tamanho de circuito. Né? A gente tinha que bastante, né? Alô? Voltando um pouquinho para a ideia do processo, você estava falando sobre gerenciamento de conflito. Alguma vez você sentiu, é claro que alguma vez você sentiu que tinha passado, que na hora que você estava filmando, talvez essa tensão, essas coisas estavam no pico ideal um pouco antes? Como é que você como é que você sabe que é hora de parar? Chegar ali. O assistente de direção, sabe? se deixar no meu lombo, não para. Inclusive, não corto a cena, né? Fico lá olhando, vendo como é que os atores vão sair daquele silêncio. Entendi. Eu não tenho... a minha parceria... Eu trabalhei muito como assistente de direção, mas quando eu vou dirigir, eu sou pesadelo do assistente de direção. Porque eu gosto dessa provocação do tempo, da duração, né, de como a gente reverte justamente a questão do silêncio e vai para outro lugar. Tem caminhos, assim, tem uma variabilidade grande de caminhos assim, possíveis. Acho que é mais ou menos isso. E um pouquinho sobre a decupagem, o que eu estava imaginando inicialmente, que você começava a trabalhar mais em cima da coisa mais aberta e depois ia... Então, tem essa ideia de zoom in, que é uma ideia narrativa, né? Eu vou pegar uma categoria coletivizada e estanque, que é operários, eu vou dar zoom in nesses personagens, né? Então, essa coisa de você observar e focar, tá na narrativa, tá nesse olhar desse personagem, né? Tá no poema do Walt Whitman, de uma certa forma, que inspirou a gente, que ele vai falar, que é o Eu Canto o Corpo Elétrico, que ele vai narrando de uma certa forma a beleza de diversos corpos, e ele começa falando de categorias e de repente ele entra na singularidade daquele corpo, né? Então essa coisa de você sair da categoria para a singularidade de um corpo, para a singularidade de uma pessoa, de um sujeito, é um pouco o espírito do filme. Então acho que a decupagem ela acompanha isso de uma certa forma, né? Tá ótimo. Obrigado. Porque que eu estava até lembrando, assim, quando teve a discussão do filme do Rodemoinho, né, do Zé Luiz Villamarim, não sei se chegou a ver, ele trabalha com uma classe média abaixo do interior de Minas, então é um outro perfil. Aqui também é uma outra classe média, que não é aquele operário ferrado, não é o traficante, não é, sabe, não, e mesmo sendo, né, tendo a questão sexual, as travecas, elas têm tanto brilho que a marginalidade se foi em outro lugar, mas se não trouxe, não interessa, você trouxe mais glamour. A escolha dessa classe social mesmo, sabe? Ou foi acontecendo na fábrica, por que esses lugares? Teve alguma? Olha, eu acho que assim, desde o meu trabalho com curta-metragem, eu vou trabalhar de uma certa forma eu nunca filmei elite, assim, nunca. E acho que não, também não. E eu acho que eu nem tenho um repertório entendeu? Então acho que é muito dos encontros que eu tive na cidade de São Paulo, das vivências que eu vivi, que eu pude experienciar aqui. E especificamente nesse filme a gente tinha o interesse de entender o que seria essa categoria da nova classe média, né? Que no fundo a gente chama de classe média, mas no fundo é a mesma classe trabalhadora, né? Só com novos membros, né, que emergiram, que ascenderam socialmente e momentaneamente, pelo que tudo indica. Então, pegar essa... Me interessava entender quais eram esses códigos desse grupo, né? Então, tem um livro que foi muito crucial para essa decisão de quem filmar, além do próprio texto do Whitman, que o Whitman ele também percorria as margens da sociedade americana, os marinheiros, os agricultores, os trabalhadores. Tem um livro Batalhadores do Brasil, do Gessé de Souza, que a gente estava muito fascinado por ele na época, que ele vai justamente falar desses 10 anos, né, de medidas sociais que aconteceram, que colocou uma nova população dentro do mercado de trabalho formal, e a gente queria entender quem que era essa nova população que tinha chegado ao mercado de trabalho formal,
né? Então, indo nas fábricas, a gente ia conversando, né? Então, por exemplo, uma operária que a mãe trabalhava como doméstica de uma forma informal e agora ela tinha CLT, o que significava para ela estar naquela fábrica. A gente não foi uma fábrica clandestina, a gente foi uma fábrica extremamente rigorosa em termos de cumprimento de leis trabalhistas, né? Com ponto, com tudo. Então, com poucos imigrantes bolivianos, né, como algumas fábricas, com boa parte das fábricas do Bom Retiro, né, que são mais legalizadas. Então, essa escolha era entender um pouco esse processo social. Eu, apesar de ser formado em ciências sociais, a minha ligação sempre foi muito mais forte com antropologia. Eu estou muito mais preocupado com construção de símbolo do que propriamente com análise e estudo social. Mas acho que sim, essa escolha ela parte de algum ranço sociológico que ficou dentro de mim, sabe? De querer, de uma certa forma, analisar um fenômeno social mesmo. Eu faço pergunta mesmo? Não, você estava comentando sobre você ter a formação de ciências sociais e tudo mais. Pelo menos do meu conhecimento, ou das experiências que eu tive, o meio do audiovisual é um meio até bastante fechado, assim, as pessoas que entram normalmente são do próprio círculo e tudo mais. Eu queria saber como é que foi essa entrada de você, que seria teoricamente de fora desse meio, se você teve dificuldades para isso, como é que foi esse processo? Eu não acho que seja tão fechado. Vou te dar um exemplo, por exemplo. O Kleber Mendonça é formado em jornalismo, o Wilton Lacerda em jornalismo, o Gabriel Mascara em jornalismo. Dos diretores que eu trabalhei como assistente, por exemplo, só a Ana Mulaerte é formada em cinema aqui na USP. O resto tudo não tem formação em cinema. Não acho que seja um meio fechado. Acho que é um meio, inclusive, muito dinâmico. Fernando Meirelles é arquiteto, Carinha Luz é arquiteto. Eu acho que são formações diversas que compõem a classe cinematográfica. O Kiko é antropólogo, né? Eu, de uma certa forma, eu fui parar no cinema por causa do Kiko. Ele veio aqui no Sinusp apresentar o filme, dar uma palestra. Eu pedi emprego para ele, né? Tinha acabado de chegar em São Paulo, precisava trabalhar. Aí ele me botou na produtora dele e eu comecei a trabalhar com ele como assistente. Eu fiquei 5 anos lá, né? Mas aí eu fazia pesquisa mais ligada à antropologia, sociologia. Eu ia para campo, fazia toda a observação participativa, coletava dados para ele, passava, ele formulava propostas de documentário. Geralmente era muito coisa para TV, para institucional, mas eu comecei trabalhando dessa forma, assim. Mas eu não acho que seja um meio fechado, não. Talvez em São Paulo mais do que no resto do Brasil. Por isso que eu acho que eu trabalho mais fora de São Paulo, porque eu também gosto dessas diferentes experiências no set que tem em Recife, por exemplo. Assim, são pessoas de formações muito distintas, né? O Pedro Sotero, que é o fotógrafo do Kleber, e do Felipe Barbosa, o Pedro é formado em agronomia, né? Então, assim, acho que tem uma coisa que eu acho que é bastante viva ali do cinema de Recife, não desestimulando quem faz audiovisual na USP. Estou dizendo assim, da minha experiência com cinema, ela não é de círculos fechados, não. Eu gostaria de saber se tinha alguma simbologia por trás das cores do filme, principalmente atrás do azul ou do vermelho, até do verde mesmo. Eu acho que tem, assim, a gente não gosta, eu e a Maíra Mesquita, que faz a direção de arte, a gente fez os curtas juntos, depois a gente trabalhou no Boi Neon juntos, a gente tem um papo muito forte de não trabalhar com paleta de cores, a gente não gosta dessa lógica, dessa abordagem, né? Direção de arte para a Maíra e para mim é construir espaços para aqueles corpos habitarem, né? Então, mas obviamente que dentro de uma lógica de se falar de mar, de tudo mais, o azul ele ganha um certo lugar, né? Quando a gente está construindo essa simbologia toda desse banzo da cidade que não tem praia, os tecidos azuis eles acabaram, a gente sempre puxava um tecido azul para filmar. Então tem sim uma simbologia de azul e como uma coisa quase permissiva da cor dentro daquela fábrica cinza, né? E trabalhar um contraste da fábrica, né? Muito exposto, cinza, uns tons muito parecidos, e as saídas que elas sempre têm algum tipo de intervenção da cor, mas nunca uma cor sólida presa dentro de uma linha. A gente gosta muito na fotografia também de deixar que a cor ela exploda um pouquinho. Então a gente botava filtro em algumas coisas, bem delicado, assim, não eram filtros, um sparkling, uma coisa assim absurda, não. Eram filtros bem delicados para que a gente, de uma certa forma, ultrapassasse a linha, né? Muito essa lógica do desenho de cor e linha, né? Os ocidentais eles comportam a cor dentro da linha, os orientais eles veem primeiro a cor. Depois... A gente estava pesquisando muito essa coisa da cromofobia, né? Estudando, inclusive, alguns filmes que eram produzidos em São Paulo, que eles eram extremamente cromofóbicos, eles tinham uma necessidade de trabalhar com uma certa
passividade, né, como as cores se relacionam dentro do filme. E aí a gente cria também uma cena que é o ápice dessa nossa provocação em relação ao que é cromofóbico e não, que a gente eliminou todo o branco da casa da Márcia Pantera. Todos os objetos brancos a gente tirou da casa dela. Então a gente trabalhou com um lugar onde não existia a cor branca, nem nas peles, e nem nas paredes, e nem nos objetos. Né? Justamente para provocar um pouco essa passividade de buscar o ponto branco que o nosso cérebro faz quando a gente quer, de uma certa forma, balancear a imagem. Né? Então não tem para onde olhar ali e tentar balancear a imagem. É uma experiência de cor só. Tô aqui, gente. Ó, tô... Falta coisa, só a cerveja. Uma coisa que eu pensei, o mar, né, ele é bastante utilizado no cinema como um elemento de fuga para os personagens. Né? A gente vê desde filmes muito antigos, como Os Incompreendidos, do Truffaut. Deus do Diabo. Sim, eu já vi brasileiro, eu lembro de ter assistido... Acho que é A Beira-Mar, eu não sei de quem é esse filme. É um filme também com temática LGBT. É um filme gaúcho, do Felipe e do Márcio Reolon. E usa o mar como esse elemento. E eu queria saber qual foi a sensação de trabalhar com isso também, né? O mar no começo, o mar no final. Você falou agora das cores azuis, mas sem cair na sensação de que isso poderia ser uma coisa meio superada, entende? Porque todo mundo já usou. Como é que eu posso usar isso de novo no meu filme sem parecer um grande clichê? Então, essa coisa dos clichês, eu acho que é uma coisa que eu tenho muito para mim como dogma aquela frase do Hitchcock, né? Antes partir do clichê do que cair do clichê, né? Então, a gente parte do clichê mesmo e a gente vê que tipo de simbologia a gente constrói, né? Porque o mar tem algumas modulações dentro do filme, tem uma hora que tem uma pietá dentro do mar, né? A gente joga aquele casal dentro do mar, eles ficam lá naquela posição. Então, assim, tem coisas que escapam de uma certa forma do... O mar também é esse lugar de oferecer essa oferenda, é o lugar desse vazio e dessa solidão desse personagem no final, depois que todo mundo foi embora. Tem simbologias que eu acho que elas não são só a da fuga, mas também tem a da fuga, porque o mar, para mim, ele tem esse significado também. Né? Eu acho que, às vezes, os clichês eles dizem muito sobre a experiência humana. Né? Então, é impossível não flertar com nenhum deles dentro de um processo, né? Por mais que a gente se desafie. E às vezes a gente fica muito preso também, né? Ao que é o clichê, o que é novo, o que é surpreendente. Então, eu não sei, eu acho que talvez aí nessa questão do mar eu tenha me permitido um pouco me banhar no clichê, assim. Sim, eu acho é massa isso que você falou também, né? Você falou da questão da oferenda. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, trabalhar com o mar traz toda essa referência cultural, né, que das religiões afro-brasileiras, o casamento que tinha referência a várias religiões, então eu gostei muito. Esse casamento ele é bem perverso. Tem um sentido aí que eu não... Que, assim, quem quiser entender, entenda como quer, mas assim, para mim é uma alegoria, né? Eu tô falando de um... Né? É obscuro. Mas acho que tem essa brincadeira assim com diversas religiões, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo também é respeitoso com a religião dos dois personagens, assim, porque está celebrando o amor deles. Então, acho que é uma alegoria ambígua. Mas eu acho que sim, eu acho que... Não, Porque é difícil, porque eu também não sou muito... Eu tento não justificar muito as escolhas, né? Então, quando escolho o mar para poder ser, de uma certa forma, um condutor do desejo daquele fim de ano daquele personagem e, de uma certa forma, se livrar um pouco daquele corpo que está totalmente aniquilado, desconectado, sem prazer, não tem muito uma justificativa. Assim, é o símbolo que serve. Né? Acho que também eu não trabalho muito justificando símbolos. Né? Se você puder falar um pouco da cena das drags com aquela trilha de música clássica. Por que essa escolha? Ali é uma questão de... Eu vou continuar posso falar do processo e vou continuar não justificando, mas aí talvez, falando do processo, tem algum elemento. A gente montou aquela cena durante a filmagem, a gente usou música eletrônica. E aí quando a gente jogou no filme, a gente sentiu que ela tinha um lugar muito épico. E quase um épico bobo, né? Um épico previsível.
E aí eu comecei a me questionar qual que seria uma possível forma de trabalhar uma montagem paralela com aquela situação que é um bate-cabelo que é realmente sobre-humano, né? E a Márcia narrou com aquela moto dela, é uma coisa que é meio sobre-humana. Tudo aquilo já era meio de super-herói, né? De uma heroína, super-heroína. E aí eu dialogando depois da filmagem com o montador Fred, falei assim, a gente podia tentar outras coisas. A gente foi tentando diferentes tipos de música, sempre numa batida eletrônica, e eu não gostava, eu falei, por que a gente não tenta uma música clássica? Num jogo mesmo de tentar, né? De você também, que é muito modo como eu vejo o cinema. Para mim, você está trabalhando com os materiais, sabe? Não é um processo que você está seguindo um formato. São materiais que você tem disponível ali como artista plástico, né? Tem cores diferentes, tem possibilidade de você fazer colagens, bricolagens. Então, você encarar o cinema com uma possibilidade de manipular os materiais, é isso. Assim, eu vou chegar na ilha de edição, eu vou jogar 20 possibilidades de trilha. E vou vendo esse estranhamento, vou vendo como é criado. Aí ele falou de música, ele falou, vamos tentar música clássica. Eu falei, mas o que você propõe? Ele falou, Bach. Bach é europeu, não vou querer nada europeu nesse filme. Vamos pensar uma outra coisa. Aí ficamos pensando, quebrando a cabeça, eu lembrei desse coro que eu tinha visto no Teatro Oficina, na Macumba, que inclusive está em cartaz, que é uma passagem da Floresta do Amazonas, do Vila Lobos. E aí toda essa possibilidade de trabalhar com o Vila Lobos, numa música que ele compôs em língua indígena brasileira, aí sim tem uma justificativa de símbolos, né? Eu acho que de uma certa forma vem desse processo, assim, de uma conexão muito mais forte com o modernismo, de uma conexão artística mesmo, mais do que justificativa intelectual, né? Eu sou muito fã de Mário de Andrade e de Oswald, assim, sou realmente leitor e gosto muito, então eu tenho esse gesto muito de às vezes brincar com essa lógica do alto e do baixo e da fusão disso. Então era um pouco foi um pouco esse o processo de criação, né? Foi manipulando as possibilidades. E aí acho que essa música vem a calhar porque é épica, são índios se preparando para a guerra, dentro da ópera do Vila Lobos, e para mim eles são índios se preparando para a guerra, só que são os índios urbanos, né? São esses nativos, esses outros nativos, né? E é mais nesse sentido. Mas, obviamente, que eu só fui descobrir que era o índice preparando a guerra depois que eu fui pesquisar sobre a música. Então, acho que tem toda uma questão que ela é muito mais intuitiva e de manipulação de materiais em si do que uma coisa racional pensada. Gente, não sei se tem mais alguém para perguntar. Eu acho que o Marcelo podia falar o que a gente não perguntou, comentar alguma coisa, se você achar que precisa. Acho que tá uma hora de debate boa. Sei. Vocês têm mais alguma pergunta, alguém? Acho que tanta coisa. Então, não, acho que é isso mesmo. Vou agradecer vocês terem ficado até aqui, essa hora com a gente. O filme está em cartaz. Se vocês gostaram, indica aí para os amigos, ver. Tá. Não, fala assim, não gostei, porque às vezes tem uns amigos meus que todos que eles odeiam eu adoro. Aí quando eles falam não gostei, eu vou e assisto e amo. Então depende, né? Qual são a relação entre as pessoas, né? Mas tá em cartaz, está no Cine Sesc, está no 200 metros cada cinema. Cine Sesc, Conjunto Nacional, Augusta e Frei Caneca. É Circuito das Bichas, né? Mas tá lá. Aí, se vocês quiserem, indiquem para as pessoas aí pra gente ver, porque filme pequeno precisa de boca a boca, né? E ficou mais aqui em São Paulo mesmo? A distribuição? Não, a gente está em 17 cidades. 17 cidades. Mas do estado de São Paulo? Não, do Brasil. De São Paulo, só São Paulo mesmo. Vitória entra dia 24 em cartaz, no Cine Jardins. Então, é um circuito pequeno, mas a gente está feliz. Antes de entrar na sala, eu recebi os números de ontem. A gente está bem bom. O filme que a gente fez, que é essa coisa esquisita. Divertida e esquisita. Acho que foi bom, estamos bem. Num cenário horroroso de exibição de filme brasileiro. Mais uma vez, agradecer mesmo, agradecer a você. Foi uma delícia conversar. Você falou muitas coisas incríveis. Tem que voltar mais, a gente tem que inventar mais coisa. E até